Há algumas semanas começamos nossa série de mensagens sobre limites, mas é o meu primeiro tema desta série. E eu fiquei pensando em tudo que já foi apresentado aqui. O pastor Kleber nos abriu a série dizendo sobre a importância e a necessidade que cada um de nós tem em estabelecermos os nossos limites, que vão ser ferramentas essenciais em gerirmos, administrarmos a nossa vida. O que fazemos? O que deixamos de fazer? Quais são as melhores escolhas e decisões? O nosso conjunto de limites permite que a gente seja quem a gente precisa ser. O pastor Felipe falou semana passada, por exemplo, estes conceitos dos limites, os limites da palavra de Deus, a sabedoria, os conselhos de Deus, quando estabelecemos na nossa vida profissional, no nosso trabalho, como isso nos impulsiona a sermos melhores profissionais, sermos uma bênção de Deus num ambiente tão específico como o profissional. O pastor Dani falou para a gente sobre a importância de colocarmos esses conselhos da palavra de Deus nos nossos relacionamentos pessoais, como temos os limites com os amigos, como construímos relacionamentos saudáveis. E pensando na série de limites que estabelecemos a reflexão nesta série, eu me dei conta que talvez o nosso tema de hoje seja um dos mais importantes temas da série. Limites para os filhos. Porque se o cultivo de limites é tão especial e poderoso na vida de cada pessoa, imagine se desde a infância formos capacitados, orientados a desenvolvermos esse potencial para a vida adulta. Quando pensamos em limites para as crianças, estamos falando sobre como os filhos podem, através dos limites, construir o seu próprio caráter. Como crianças podem desenvolver o seu conjunto de valores para toda a sua vida. Algo que talvez os acompanhem por uma boa parte da vida, como desde crianças, desenvolverem hábitos de estudo para aproveitarem as oportunidades de crescimento e de aprendizado que terão na vida. Como os limites vão auxiliá-los no cultivo de boas e melhores amizades, para que recebam e cerquem-se de influências que vão somar e não serem problemas ou desvios na sua caminhada da vida. Como os limites, desde cedo, cultivados na vida de uma criança, poderão ser determinantes na escolha do marido, da mulher, do cônjuge. Como os limites construídos desde a infância vão direcionar as escolhas profissionais, a carreira que ele ou ela, nossos filhos, vão escolher para a vida. E pensando na importância desse tema, eu percebi que talvez seja o mais difícil e desafiador tema dessa série, para que eu possa apresentar a vocês em poucos minutos algo que pode ser uma ferramenta para mudar e transformar toda a vida de um ser humano, começando na sua infância. Eu busquei uma das imagens de Deus na Bíblia que falam muito ao nosso coração. Se você está com a sua Bíblia, Jeremias capítulo 33, verso 3. 31, verso 3. Talvez seja um texto da Bíblia que você tenha decor, talvez ele esteja marcado na sua Bíblia. É um texto que fala do relacionamento de Deus conosco. E o verso 3 de Jeremias 31, há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, com amor eterno, te amei. Com benignidade, com bondade, te atraí. Essa talvez seja a característica mais especial de Deus. Você sabe muito bem também, 1 João 4,8 diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, se podemos usar uma palavra no nosso dicionário para descrever, para definir Deus, essa palavra é amor. Deus faz questão de estabelecer a referência para o relacionamento com o ser humano a partir deste princípio, a partir deste sentimento, a partir disso que chamamos de amor. E sabe, são nos relacionamentos domésticos, é na vida em casa, que a gente começa a construir esse conceito de amor. Esse sentimento de paz quando recebem seus filhos, o que os seus filhos aprendem do amor através do relacionamento do seu pai e da sua mãe.
E esse conceito Deus utiliza para a igreja e para o relacionamento com seus filhos por toda a Bíblia. Por exemplo, mais 2 textos, agora no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 6, verso 10, o último capítulo de Gálatas, o verso 10. Paulo escreve: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da fé. Perceba que essa figura, ao longo da Bíblia, ela é aplicada para o relacionamento que nós temos aqui. Nós somos irmãos e irmãs, formamos uma família espiritual. Portanto, o conceito de família, ele está intimamente ligado à nossa espiritualidade e ao nosso relacionamento com Deus. No livro seguinte, na carta de Paulo de Efésios, é a próxima carta depois de Gálatas, no capítulo 2, verso 19, de novo, essa mesma figura de linguagem. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e de quem? Família de Deus. Entre os seres criados, os animais, no reino animal, o bebê humano é o mais indefeso de todas as crias da natureza. Alguns animais aprendem a ficar em pé e até a andar no dia em que nascem. Os nossos filhos, os bebês, eles durante muito tempo vão necessitar daquela atenção minuto a minuto, 24 horas por dia, do seu pai e da sua mãe. Nascemos completamente dependentes dos nossos pais. E não é o conceito que a gente encontra na natureza, de que assim que o filho sabe andar e comer, ele pode se virar, que acabam ou cessam as responsabilidades dos pais sobre os seus filhos. Ao longo de toda a infância, até alcançarem a vida adulta, os pais recebem esta responsabilidade, este privilégio da parte de Deus. Acompanhar esse desenvolvimento dos seus filhos, para que eles entrem na fase adulta da vida, maduros, prontos para assumir suas próprias responsabilidades, para fazer suas escolhas, para direcionar seus próprios rumos e caminhos. Construir isso é um privilégio que eu e você, como pais, temos. Olhar o ser humano como um potencial de desenvolvimento em termos de responsabilidade, de maturidade, da vida adulta, a caminho da autonomia como indivíduos. E pesquisando um pouco sobre esse assunto, eu percebi que as influências dos pais para os filhos podem ser, de acordo com os profissionais, divididas em 2 grupos. As ações positivas e as ações negativas na construção do indivíduo. Entre as ações positivas, nós temos a possibilidade de, com os nossos filhos, termos uma atitude que estimule a proatividade das crianças. Expor as crianças a novos desafios, a novas atividades, a descobrir o novo, a experimentar coisas novas, a não ter uma atitude passiva frente à vida, que só espera as coisas acontecer, mas tem os seus sonhos, seus planos e corre atrás das coisas. Essa proatividade frente à vida é uma ação, uma intervenção dos pais positiva na busca por autonomia. Nesse encaminhamento à maturidade, faz parte das atitudes positivas a prevenção. Fazer seu filho antever cenas. Pensar da causa para o efeito das coisas. Antecipar-se aos eventos. São maneiras positivas de você educar, de você compartilhar valores. Ferramentas que você vai colocando à disposição do seu filho para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, compartilhar a sua teoria, a sua experiência, aquilo que você viu e vivenciou para o seu filho. São todas ações positivas, oportunidades que a gente tem todos os dias de desenvolver os nossos filhos e de apresentá-los a um mundo novo, cheio de possibilidades e do potencial com que Deus criou para realizar coisas. Mas o pessoal da área de pedagogia aí, me ajude, por favor. Além dessa teoria toda,
O que mais é necessário no aprendizado? Eu já dei a dica. Teoria e... isso mesmo, a prática. Vai chegar uma hora que tudo aquilo que a gente fala, as coisas que a gente oferece aos nossos filhos, eles precisam fazer por eles mesmos. Senão você não fixa o conhecimento, o aprendizado. A gente precisa fazer aquilo que a gente foi instruído para fazer, porque nessa prática vão acontecer o quê? Os erros e os acertos. É depois de ser exposto positivamente a esse conteúdo do pai e da mãe, que o filho precisa ter as suas próprias oportunidades de fazer. E nisso vão acontecer os erros e os acertos. Eu me lembro, a Melissa, quando era criança, nessa fase aí de 1, 2 anos, é a fase dos presentinhos, eles todos têm uma característica. Você vai nessas lojas de brinquedos e todos esses brinquedos dessa fase de 1 e 2 anos são mais ou menos assim. Faz barulho, muito barulho, e pisca muito, tem muita luzinha. Todos eles têm isso aí. E eu me lembro que a gente deu, e a Melissa ia explorando os sons dos brinquedos, as coisas e como faz, né? Mas tinha um brinquedo que ela gostava demais, desses de fazer barulho também. Era quando ela abria o armário da cozinha e tirava todas as panelas, tampas, potinhos, tudo que ela encontrava. A Paula fazendo as coisas em casa ali, na época da faculdade, e a Melissa com os barulhos das coisas ali, brincando. Erros e acertos. Nessa fase da prática, o seu filho vai experimentar as coisas. E como a gente tem erros e acertos, quando erra, entra o conjunto daquilo que os especialistas chamam de ações que podem ser consideradas negativas por muitas pessoas, mas que são fundamentais, essenciais para os filhos. É a hora que você vai ter que dizer para sua filha ou para o seu filho: querido, querida, é muito divertido bater a tampa da panela, mas por que você não experimenta esse outro brinquedinho aqui? Tá bom, você já viu que faz barulho e tal, né? É a hora de você começar a corrigir, você começar a direcionar o seu filho nas suas experiências da vida. A gente não pode simplesmente, em nome da criatividade, não estabelecer parâmetros de segurança para que os nossos filhos consigam fazer a diferenciação entre aquilo que traz benefícios de fato para eles e aquilo que poderá ser perigoso ou poderá trazer problemas para ele. Esse conjunto de atividades que está sob responsabilidade dos pais e que podem ser considerados como negativos, estão, por exemplo, a correção. Nem sempre a gente gosta muito dessa palavra, né? Você lembra quando o seu caderno de lição de casa vinha cheio de caneta vermelha da professora? Tinha gente que queria morrer. Tem gente que nem via o caderno depois que chegava, né? Mas quando a gente se depara com a necessidade de correção, nem sempre é agradável alguém dizer que você está errado em algo que você precisa fazer diferente. Entre essas ações negativas, há as advertências. Um pouquinho diferente da prevenção é quando você interrompe o seu filho e diz: filho, olha como você está fazendo. Se as coisas continuarem assim, olha aonde você vai chegar. Advertir também nem sempre é uma tarefa agradável. Você interromper o outro para você oferecer a sua opinião, o seu ponto de vista, nem sempre é bem aceito. E o que falar então das consequências? Quando a gente interrompe o momento para falar do que vem a seguir. Nem sempre as pessoas gostam dessas ações, dessas atividades. E sabe, essa parte negativa também é um dever que a palavra de Deus confia aos pais. Se você for, por exemplo, para um dos provérbios mais conhecidos da Bíblia, um que a gente sempre usa em dedicação de criança, Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando estiver velho, não vai se esquecer dele. Deus constantemente dá orientações de que os pais assumam essa responsabilidade dessa educação completa, total dos seus filhos. Por exemplo, um outro texto da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, quando há o que os judeus chamam de Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Deus. Na sequência, Deus orienta os pais. Vocês precisam inculcar essas palavras de que eu sou Deus na mente dos seus filhos, todo o tempo, andando, assentado, em casa, fora de casa, todo o tempo você tem que estar fazendo o quê com seu filho? Aproveitando as oportunidades de ensino e principalmente de ensino do relacionamento com Deus. É comum, faz parte do que
encontramos de responsabilidades dos pais cristãos na palavra de Deus. Mas essa parte negativa é a parte que atrapalha um pouco as pessoas, sabe? Quando a gente vai falar de correção. 4 textos do livro de Provérbios. O primeiro deles, Provérbios 13, 24. E o livro de Provérbios é o mais rico nesse tipo de orientações. Capítulo 13, verso 24 de Provérbios. Diz assim: aquele que retém a vara odeia a seu filho, mas aquele que o ama, a seu tempo, o disciplina. O pai que ama o filho sabe o momento certo de interferir nas ações e na formação do seu filho para orientá-lo. Com as ações positivas, mas sempre que necessário com essas que são chamadas de ações negativas. Há um outro texto, Provérbios 19, verso 18. Esse era o único texto que o meu irmão tinha marcado na Bíblia dele. Ele sabia decor esse texto. Provérbios 19, verso 18. Corrige a teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alces a tua alma. Em outras traduções mais contemporâneas, mas não espanque seu filho até a morte. Toda vez que meu irmão aprontava e a gente ia ter que dar contas do que a gente fez com o nosso pai, com a nossa mãe, ele começava: pai, Provérbios 19, 18, pai, Provérbios 19, 18. A minha avó, a mãe do meu pai, teve 10 filhos. São 7 meninas e 3 meninos. As meninas não deram um pingo de trabalho. Mas aqueles 3, meu pai e meus 2 tios, eles enlouqueciam a minha avó. Acho que enlouqueceram a minha avó. Eu me lembro de uma das histórias em que eles aprontaram tanto que a minha avó, crescendo numa colônia lá no interior do Rio Grande do Sul, saiu correndo com a enxada na mão atrás dos 2. Você consegue imaginar o que eles devem ter aprontado para merecer a enxada? Nessa época eles não conheciam Provérbios 19, 18. Meu pai me fez várias vezes ir no pé de amora que tinha no quintal da minha avó, que eu adorava aquela árvore, era tão gostoso aquela fruta madurinha, que a gente pintava o corpo inteiro. Ele ia pedir para eu tirar o galho, tirar as folhas e trazer para ele. Apanhei algumas vezes. E justo agora, na minha vez, surge esse negócio de estatuto da criança e do adolescente. A Bíblia está nos orientando à correção. Mas a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Você viu no primeiro texto? A seu tempo. Você vê no segundo texto? Não o mates. E aqui está falando de matar a alma, sabe? Às vezes a correção que a gente aplica aos nossos filhos, e talvez isso algumas gerações anteriores, isso não era uma reflexão tão corriqueira dos pais. A gente começa a destruir o relacionamento do filho com o pai, porque a gente perde a mão da correção. E aquilo que é negativo se torna de fato negativo. Às vezes destruímos o amor de um filho para com o pai, da forma como o corrigimos. Mais 2 textos, Provérbios 22, verso 15, falando sobre a correção. 22, verso 15 diz: a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele. Seu filho vai fazer idiotices de vez em quando. Muitas, talvez. É natural do ser humano errar. A gente erra. Quantas coisas você e eu escolheríamos simplesmente deletar da nossa experiência e não ter passado por aquilo? E por isso a intervenção dos pais, a correção, vai trazer sabedoria no desenvolvimento dos filhos, para que eles entendam que quando tomam certas atitudes, as consequências virão, e para que eles cresçam em sabedoria e não soltos, para tentarem descobrir por si sós o que é bom e o que é ruim para ele. Terem um tutoramento, terem nos pais mentores que mostram os melhores caminhos. Dá-se opção, mas as melhores opções. Precisamos dessa intervenção. O último texto que eu queria repartir com vocês aqui de Provérbios, Provérbios 23,
verso 13. Não retires a disciplina da criança, porque se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. A Paula fez pedagogia na sua graduação e ela aprendeu bastante o funcionamento e o desenvolvimento das crianças. E graças a Deus, porque isso foi fundamental na educação da Melissa, está sendo ainda. Numa perspectiva mais freudiana, a Melissa estava meio fixada na fase oral quando era criança. Já explico. Ela gostava muito de dar mordidinhas na gente e às vezes ficava até babado assim. Era a forma dela expressar carinho, mas sabe que quando ela precisava expressar ira, ela também mordia. E eu conheço algumas crianças que ainda têm cicatrizes das mordidas da Melissa. Não são grandes cicatrizes, mas ficou lá. Talvez mais no coração. E a gente precisava orientar a Melissa sobre isso. Você precisa intervir e dizer, filha, você precisa saber que isso dói. O que é dor? Eu não vou fazer apologia à violência, tá bem? E não quero sair daqui preso, algemado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas existem diversos profissionais que orientam que a repreensão física, numa determinada idade em que a criança ainda não tem maturidade para o diálogo, é necessária como um método para ele se colocar no lugar do outro. Pontuando tudo que a gente já leu aqui em Provérbios. Você é um adulto. A proporção de força e sentimento de dor para uma criança é infinitamente diferente. E se você é movido por raiva e não por amor, você pode provocar traumas nos seus filhos. Mas isso não quer dizer que a correção, como a Bíblia diz, e como muitos de nós fomos corrigidos, não tem o seu lugar e o seu valor. E esses mesmos profissionais dizem que de uma determinada idade em diante, o castigo físico já não ajuda mais. Dos 7 anos em diante, cada vez que você castiga, seja um tapinha, seja o que for, já vi pai e mãe correndo atrás de filho para arrancar os cabelos, né? Mas mesmo que não seja isso, qualquer castigo físico a partir dos 7 anos, começa a construir um sentimento de revolta nas crianças. É porque meu pai é mais forte do que eu apanho. Mas quando eu for mais forte, eu quero ver. O uso sábio dessa intervenção com essas ações que pais e mães precisam ter, de correção, de trazer as consequências. Você errou, você vai sofrer as consequências. Você vai ter a perda de um objeto, de uma coisa que você gosta. É necessário criar essa dinâmica. Voltando para o exemplo da minha família, aquele meu tio que fugia da minha avó com a enxada, nós moramos um certo tempo lá no Rio Grande do Sul, assim que nos formamos. E cada vez que a Paula se ajoelhava na altura da Melissa, falava com a Melissa bem de pertinho no ouvido, olho no olho, filha, isso está errado, você tem que pedir desculpa, você não pode fazer isso. Cada vez que a Paula ajoelhava para conversar com a Melissa, meu tio chorava. De dó da criança, porque a mãe está corrigindo. A gente precisa ir para a nossa formação e perceber que alguma coisa muito normal, natural, é esse movimento de pêndulo do relógio, em diversas áreas da vida. Se você vai para um extremo, normalmente para você fugir desse extremo, você vai para o outro. Tão longo quanto vai o pêndulo do relógio para a direita, ele volta para a esquerda. E aqueles pais que tiveram uma educação muito rígida e que sofreram com isso, têm a tendência de ir para o outro lado, o outro extremo, que é ausentar-se da correção. Isso foi tão forte nessa parte da minha família lá do Rio Grande do Sul, que eu tenho um primo que é uns 3, 4 anos mais velho do que eu. E o apelido que o pai dele colocou nele, chamava ele o tempo inteiro desse apelidinho, um apelidinho querido. Até os 20 anos chamava desse apelido. Inocentinho. 15 anos de idade, meu primo jogando bola com a gente lá no campo, ao lado da casa, lá no interior. E o pai chegava no meio da tarde e chamava o Inocentinho e entregava a mamadeira. Era a hora do leitinho da tarde. E totalmente constrangido de receber uma mamadeira na frente dos amigos todos, mas sem conseguir negar a oportunidade de receber um mimo do pai, baixava a cabeça e ia lá tomar a mamadeira. Nós não fomos chamados, como pais,
a criar Peter Pans e prepará-los para a terra do nunca até o fim da vida. Como pais, fomos chamados por Deus para conduzir nossos filhos rumo à maturidade, respeitando cada fase do seu desenvolvimento, aproveitando cada idade da sua vida, mas sempre intencionalmente oferecendo ferramentas e oportunidades para os nossos filhos fazerem bem e corrigirem o que pode ser corrigido. É uma oportunidade que a gente tem. A gente vai para uma história na Bíblia em que a gente percebe claramente isso. O livro de 1 Samuel, nos 2 primeiros capítulos, a gente encontra a história de Samuel e dos seus pais, Ana e Eucana. O capítulo 1 narra o drama dos pais, porque Ana não tinha filhos, e depois de uma ida a Siló, a cidade onde ficava o santuário, o tabernáculo, e de um momento muito íntimo com Deus, Ana recebe a resposta das suas orações. O sacerdote Eli diz: Ana, pode ir para sua casa, Deus ouviu o seu clamor e a sua oração. No intercurso daquele ano, Ana engravidou, se tornou mãe, e ela recebeu um senso de gratidão tão grande em ter um filho, que ela disse: eu vou consagrá-lo ao Senhor, eu vou devolver esse menino. Ele me foi uma bênção, um presente, e eu preciso devolvê-lo a Deus. Desde o Egito, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, era costume em Israel que toda a família dedicasse o seu primeiro filho a Deus. E Ana faz isso, preparando Samuel, o pequeno Samuel, para servir na casa de Deus. E quando o menino está mais velho, ali ao redor, entre 7 e 10 anos, ao fim da primeira infância, depois dessa primeira educação, junto com seus pais em casa, Samuel é entregue para viver com Eli, o sumo sacerdote, e os seus filhos no templo. E é interessante porque a gente vai para o capítulo 2, e a partir do verso 12, até o subtópico de algumas Bíblias é a impiedade dos filhos de Eli. Os 2 meninos que eram sacerdotes, Hofni e Finéias, eles eram terríveis. Não levavam a sério a religiosidade, as orientações de Deus. Por exemplo, as pessoas chegavam para os sacrifícios, e os sacrifícios eram sacrifícios de animais, a gordura deveria ser toda queimada, a carne era oferecida em holocausto ao Senhor, era um símbolo da morte de Jesus depois no futuro na cruz. Eles mandavam os seus assistentes a ir lá e antes que a carne fosse sacrificada, fosse confiscada para o sacerdote. Depois eles iam fazer um churrasquinho só deles. Roubavam do adorador o momento íntimo com Deus da sua oferta. Chegou aos ouvidos de Eli que os seus filhos, sacerdotes em Israel, abordavam as mulheres que vinham até o templo e as seduziam. E é nesse ambiente, com filhos completamente desregrados, que Ana entrega Samuel para viver junto com Eli. Perceba como era Eli. O capítulo 2, o verso 22, diz que Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como tinham essas relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ouvia de tudo, tudo chegava, as pessoas falavam: Eli, olha os teus filhos, teus filhos, teus filhos. Sabe qual era a atitude de Eli? Verso 24. Não, filhos meus, não é boa fama que eu ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Mas pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Essa era a fala de Eli com seus filhos. E o verso 25 termina dizendo: mas eles não davam ouvidos à voz de seu pai. Simplesmente não existia esse diálogo, essa correção, essa ação de um pai na vida de seus filhos, ela não existia. O que aconteceu para que esses filhos tivessem esse tipo de atitude para com o pai? É quase certo dizer que Eli foi displicente em impor limites aos seus filhos. E eles cresceram sem fazer parte daquilo que distingue o bem e o mal, e os seus caminhos eram constantemente maus. E aí você se pergunta: e é numa casa dessa que Ana vai deixar o menino que foi um milagre de Deus na vida dela? É aí que Samuel vai continuar a sua educação. Que tipo de homem vai ser Samuel, vivendo com Eli e com seus filhos? Que tipo de homem? Capítulo 3.
O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Deus não falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque Eli e seus filhos haviam fechado os ouvidos para Deus. Assim como aqueles moços não ouviam seu pai, não ouviam Deus. E é impressionante que o verso 2 diz que certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. Deitou-se também Samuel lá no templo do Senhor, onde estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E o Senhor chamou Samuel. Samuel. Imediatamente o menino respondeu: Eis-me aqui. Levantou-se de onde estava, correu até onde estava Eli e lhe disse: Eu estou aqui. O Senhor me chamou. Olha a diferença entre os filhos de Eli, com os ouvidos fechados, à voz de seu pai e de Deus, e a diferença de Samuel, que tinha os ouvidos abertos para Deus e para os seus pais. Ana fez um excelente trabalho na infância de seu filho. Estabeleceu os fundamentos. Sabe essa questão de limites? É dizer o que fica fora e o que fica dentro. Fora aquilo que não é bom para nós, dentro aquilo que nós precisamos. Ana desenvolveu isso em Samuel. Samuel foi um dos maiores líderes de Israel. 3 palavrinhas a você. Quando você decide dar limites aos seus filhos, assumir a sua responsabilidade como pai, você ajuda essa criança a construir uma autoestima saudável, segura. Quando a criança entende as regrinhas da casa, quando tudo isso está claro, o que se espera dela ou não, ela sente de seus pais segurança. Se eu fizer essas coisas, eu estou bem. Fora disso, eu estou em risco. E isso constrói dentro da criança uma estrutura de segurança para a vida. Os seus limites interiores são formados pelos seus limites exteriores. Desafie seu filho, motive seu filho, mas dê a ele os parâmetros de onde é seguro ir. Não coloque sobre seu filho toda a responsabilidade da família. Às vezes a criança se torna o centro, tudo gira em torno dela, e ele não constrói uma perspectiva saudável de quem ele é. Quando colocamos os limites, filho é filho, pai é pai. O filho não vai crescer achando que ele é responsável para que pai e mãe não se divorciem um dia na vida, mas segue aprendendo as oportunidades de no dia a dia reconhecer-se a si mesmo. Quais são os seus sentimentos, o que lhe faz mal, como lidar com isso e conviver com as consequências. Quando construirmos uma criança assim, nós estamos proporcionando a ela tudo aquilo que ela mais precisa: controle das suas escolhas, saber dizer sim quando tem que dizer sim e não quando tem que dizer não. Finalizando, a vida vai dizer muitos nãos para o seu filho, mas se ele aprender com você a ouvir não, ele vai ouvir os nãos de pai e mãe bem intencionados, vai ouvir nãos dos seus irmãos, vai aprender a distinguir o não dos professores e colegas na escola, vai aprender a discernir o não do chefe no trabalho, do futuro esposo ou esposa, vai aprender também a dizer não quando tem que dizer não. Uma criança construída com todos esses valores vai chegar à fase adulta da vida e vai ser uma fonte de alegria para você, pai e mãe. Mas eu preciso dizer para você que essa tarefa não é fácil. Eu sou pai, fui filho, e nós nos damos conta das nossas limitações. E o que transcende isso? Como damos conta dos desafios da vida com os nossos filhos? Ana encontrou o segredo. Ela orava ao Senhor. Ela trouxe Deus para a vida da sua família e dos seus filhos. Teve diversos outros filhos depois de Samuel. E esse é o grande segredo. E eu queria convidar você hoje. Você que já tem uma família, você que planeja ter uma família, você que já tem filhos ou você que ainda não tem filhos. Vamos pedir a bênção da presença de Deus. Porque se Ele for nosso Deus, se Ele abençoar a nossa vida, se Ele estiver presente com a gente, com certeza Ele vai acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos e vai nos ajudar nessa tarefa de formarmos homens e mulheres para a vida e para a vida eterna. Você gostaria de ter esse momento de oração especial por isso? Pedir que Deus habite na sua casa,
que Ele faça parte da sua vida, que Ele te auxilie a ser pai, mãe, filho, filha. Eu queria convidar você para cantarmos juntos esta música, que é uma oração, um pedido para que Deus abençoe o nosso lar e faça parte da nossa família. Enquanto eles se posicionam aqui para cantar, quero inclusive fazer um pedido a você. Se você está com pessoas da sua família aqui, vocês não estão sentados juntos hoje, não deu certo e tal, não tem problema, sai do seu lugar, mas faz essa oração cantada, de braços dados com seus filhos, marido e mulher. Que privilégio é a gente poder estar junto e a gente poder pedir junto que Deus esteja com a gente. Se você está sozinho, sua família não está aqui, quem está aí do seu lado é seu irmão e sua irmã em Cristo Jesus. Abraça ele também e pede essa mesma bênção para a casa dele, e ele vai pedir essa bênção para a sua casa também. Você canta com a gente? Uma das promessas mais bonitas da Bíblia. Paulo escreve em Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Como nosso Pai, Deus está interessado no seu desenvolvimento, no seu crescimento. A base que os seus pais construíram na sua vida, mas principalmente a ação de Deus na sua vida, vão fazer de vocês filhos e filhas maduros de Cristo Jesus. Ele continua essa obra. E você que é pai, você que é mãe, pode dar as mãos ao Senhor Jesus na condução e na construção dos filhos de vocês. Talvez você não tenha sonhos de ser pai, está preocupado com os últimos eventos, o momento em que vivemos, mas certamente existem crianças ao seu lado. E talvez você tenha ferramentas que você possa emprestar a essas crianças. Se você tem a oportunidade de ter uma conversa, de ter um bate-papo, uma orientação, escolha ser o tutor de alguém. Escolha ser aquele que dá orientações, palavras de sabedoria, ânimo, motivação. Aquele que pode falar a verdade de vez em quando, porque construiu um relacionamento de confiança. Se nós nos dedicarmos às pessoas, é o melhor investimento que podemos ter na vida. E eu tenho certeza, a bênção de Deus nos acompanha. Bom Deus, hoje estamos aqui diante de Ti. Reflexão do grande desafio que é a influência de pais e mães na vida de seus filhos. Talvez se olharmos para trás, em algum momento a gente lamente as nossas deficiências, aquilo que não tínhamos para oferecer. Ana foi a melhor mãe que ela podia para Samuel. E o compromisso que a gente precisa ter, sermos os melhores pais que podemos para os nossos filhos. Será que há alguém que tem recursos ilimitados, infinitamente maiores que os nossos, para conduzir a nossa vida e a vida daqueles a quem amamos?
E a nossa oração hoje, Senhor, abençoa a nossa família, abençoa a que amamos e nos conduz numa rotina que vai esta da manhã, juntos, família, recebermos Jesus Cristo para estarmos para sempre, Pai e filhos, desfrutando a eternidade, maduros em Cristo Jesus, obra completa, terminada, orgulho ao coração de Pai que quer o melhor para os seus filhos. Leva-nos a esse dia, pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe você.